Olá, caríssimos. Vamos continuar? Vou falar um pouquinho mais de martingais. Vou começar introduzindo umas simplificações de notação e depois falar de dois conceitos que estão diretamente ligados a essa ideia, que é o de variável não antecipativa e do tempo de parada, stop time. Bom, eu tenho usado muito essa notação aqui, fica meio pesado ficar escrevendo que o valor esperado de uma variável z, dado que ocorreu x1, xn. Eu vou simplesmente dizer o seguinte, olha, isso tudo que depende do x1, xn, eu vou chamar de fn. Então, isso eu vou escrever valor esperado do z, dado que ocorreu fn. E vou dizer que o mn é um martingale com relação a esses fn's, que são os tais do x. E quando eu disser que uma variável pertence ao fn, eu estou querendo dizer aquela condição de martingale, que ela é função das n ocorrências da variável suporte do martingale. Tá? Então, essa é uma primeira simplificação de notação. Agora, eu vou dizer que uma sequência de variáveis é não antecipativa, ou seja, ela não antecipa o futuro com relação a esse fn, se o an pertence ao f cursivo n-1 sempre. Ou seja, se o an depende dos n-1 primeiras ocorrências. Então, se alguma coisa depende das n primeiras, eu digo que ela não é antecipativa. Ela não prevê o futuro. Ela depende do passado e ela não me conta nada sobre o que vai acontecer no futuro, porque ela é função do passado. Em que contexto que a gente usaria? Qual é o exemplo que a gente tem na cabeça? De onde veio esse conceito? Por que alguém introduziu esse conceito? É aquela ideia que é a seguinte: o apostador está olhando as apostas e, num certo momento, ele está esperando para acontecer uma coisa para ele dobrar a aposta dele. Então, ele espera que a coisa aconteça, tais e tais coisas, para que eu dobre a minha aposta. Então, essa é a variável, né, que nós estamos olhando. Então, muitos apostadores fazem isso, né? Se eu aposto 1, se eu perder eu aposto 2, se eu perder eu aposto 4, até que eu tenho lá uma estratégia para ir dobrando ou qualquer coisa, multiplicando as minhas apostas. Então, a variável antecipativa ela seria usada para multiplicar a diferença dos montantes. Aqui é o montante que tinha no momento n-1, aqui é o montante n, e eu gostaria de multiplicar isso por alguma coisa. Eu gostaria de aumentar o meu patrimônio, aumentar o meu ganho através de uma aposta, através de uma multiplicação no valor de aposta. Essa aqui é a ideia de variável antecipativa. Isso leva a pensar num conceito que chama-se transformada do martingale. O que é a transformada do martingale? A transformada do martingale é uma nova sequência que funciona assim: M0 mais A1 M1 menos M0 mais em que esses As são variáveis que eu estou usando para atuar como um multiplicador do meu ganho. Mas agora vamos... então, eu construo a transformada do martingale. Só que eu tenho um teorema muito importante que se chama teorema da transformada do martingale. que
que diz o seguinte, essencialmente, a transformada é um martingale. Na verdade, isso aqui eu devia chamar de emitiu, né? Senão fica a mesma coisa, né? Eu vou criar uma nova sequência de variáveis que começa com o M0 e eu vou acrescentando, esses são os ganhos com apostas, né? Então, o teorema da transformada do martingale diz o seguinte, que se o Mn é martingale com relação a Fn e os ANs, variável aleatória não antecipativa, limitadas, então o transformado é um martingale. Agora que eu enunciei o teorema, talvez fique mais claro a história da variável não antecipativa. O que está dizendo esse teorema? Isso é uma tentativa de ganhar mais, de sair daquilo que a gente falou na aula passada, que o martingale é introduzido para refletir o fato que nas apostas equilibradas não tem estratégia mágica para ganhar mais. Isso seria uma tentativa de ganhar mais. Eu olho para o quanto que eu ganhei de uma para outra e falo, se eu ganhei tanto, eu vou fazer uma aposta maior. Eu vou fazer um betting maior. Se o que ocorreu de uma passagem para outra tem uma certa característica, eu mudo a minha estratégia. E aí construo uma nova sequência. Então, observa, esta sequência é uma sequência obtida a partir da sequência original, que reflete essa ideia. Eu vou olhando em cada passo qual foi a variação do meu ganho, se eu ganhei ou perdi, e quanto, e decido por uma estratégia. Eu decido fazer uma multiplicação nesse valor. O que esse teorema está dizendo? Que se essa variável for não antecipativa, ou seja, depender só do passado, isso continua sendo um martingale. E se isso é um martingale, significa que a gente não tem aquela esperança de ganhar, porque o valor esperado do Mn é igual ao valor atual. Olha que bonito, juntando tudo. Eu tenho o meu Mn, ele é um martingale, meus ganhos são um martingale, ou seja, eu não tenho ganho real. Não tenho estratégia para ter ganho real. Então eu vou fazer uma mudança no meu martingale. Eu vou tentar achar aqueles As, que são as variáveis multiplicativas que me fazem ter um ganho. Construo aquela nova estratégia. O que o teorema está dizendo? Você não teve ganho de verdade. Continua sendo um martingale. Isso é muito forte. Então, a transformada do martingale, definido desta forma, também é um martingale. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente faz para argumentar isso, tá? Bom, a nova sequência que eu vou mostrar que é o martingale, ela é definida a partir das M's. Se as M's eram um martingale em função do Fn, dependia do X, né, aquela notação que eu introduzi agora de pouco, o Mn é um martingale em relação ao F, então o emitiu, que também, se tudo isso depende dos X que ocorreram, e observa, essas definições são muito sutis. O fato do A ser não antecipativo
diz que cada A em particular é função dos x anteriores. Os M são funções dos x anteriores, então o M-til é função dos x anteriores, que é essa condição de ser martingale. É essa condição de ter uma relação funcional. Como o meu A, que seria a minha estratégia, ele também depende do passado, fica tudo dependendo do passado. E agora vamos provar a propriedade básica do martingale, que é o valor esperado. Então, o que eu tenho que provar? Tenho que provar que o valor esperado do Mn-til é o Mn-til menos 1. O que eu vou mostrar é que isso aqui, olha, o valor esperado do Mn-til, Mn menos 1 til, dado que saiu x1, xn, eu estou usando essa notação para dizer o dado que saiu x1, xn, eu vou mostrar que isso é zero. Tá? E isso vai resolver o meu problema, vocês já vão ver por quê. Por que isso é zero? Primeiro, o Mn-til e o Mn menos 1 til são somatórias. Uma vai até n, outra vai até n menos 1. E são muito parecidas, toda a parte inicial é igual. A única coisa que é diferente, que sobra, é o An vezes o Mn menos o Mn menos 1, essa parcelinha, dado que saiu o Fn. Agora, o valor esperado é linear, então o AN pode sair, fica AN, valor esperado do Mn, dado que saiu o Fn, menos o AN, valor esperado do Mn menos 1, dado que saiu o xn até o xn menos 1. Bom, mas quando sai o x1 até o xn menos 1, ocorre o Mn menos 1. O valor esperado é ele mesmo, porque ele está valendo aquilo. Então isso é o An vezes Mn menos 1. Sumiu o valor esperado desse, porque é o significado de probabilidade condicional. Dado que saiu o x1, xn, eu estou no valor Mn. E aqui é o valor esperado do Mn. Agora eu uso que o Mn é o martingale. Como o Mn é o martingale, isso aqui é o An, valor esperado do Mn. Eu estou querendo provar que o M-til é martingale, mas o Mn é martingale. Então isso aqui é Mn menos 1, menos o An Mn menos 1, que é zero. Então esta diferença é zero. O valor esperado dessa diferença é zero. Só que, de novo, o que é o valor esperado daquela diferença? É o valor esperado do Mn til dado Fn menos o valor esperado do Mn menos 1, Fn menos 1, M til Mn menos 1, dado que saiu o Fn menos 1. Mas isso é o próprio Mn menos 1. Ou seja, como isso é zero, o valor esperado é o Mn menos 1. Então, qual que é a moral dessa história? Que não adianta querer fazer transformada de um martingale para se livrar do fato de ser um martingale, que ele continua sendo um martingale. E para terminar essa aula, eu vou falar desse conceito de tempo de parada. Em inglês é stop the time. Quando a gente dá essas definições assim de forma muito abstrata, parece que elas não fazem muito sentido. Por exemplo, eu posso definir assim, tal, tomando valores, uma variável que toma valores inteiros, incluindo infinito, é um tempo de parada, se o tal ser menor do que n, pertence ao Fn, ou seja, é função das ocorrências de 1 a n. Parece que fica muito vago, muito pouco concreto, né, um negócio desse. Mas vamos voltar e pôr o pé no chão. Pensa o seguinte, o que eu quero? Onde é que eu vou usar isso? Em que situações que eu vou ter uma variável que eu vou chamar de tempo de parada? Bom, uma variável de tempo de parada é uma regra
para eu parar um processo. Por exemplo, naquele primeiro exemplo nosso de passeio aleatório, o da soma, o do jogo, do ganho total ou ruína, o que era o tempo de parada? Era o n tal que eu chegasse na soma de ganhos igual àquele valor A maiúsculo, ou perdas no menos B. Então o tempo de parada era o n em que aquilo ocorresse. Nós ficamos fazendo cálculos sobre o primeiro n em que aquilo ocorresse. Você poderia imaginar o processo rodando arbitrariamente? Esquece que você vai parar, deixa o processo rodar. E pode ter várias vezes em que a soma de ganhos bate no A. Bate no A e você deixa o processo seguir, não interrompe. Aí ele sobe, volta, bate no A de novo, depois ele desce, vai lá no menos B. Se você deixa o jogo sendo jogado por um tempo que vai para infinito, muitas vezes você vai passar no A e no B. Isso é o que ocorre. Então, eu vou chamar de tempo de parada uma coisa que eu quero o quê? Eu quero ter uma regra. Quando acontecer tal coisa, eu paro. Então, isso é que é, assim, de maneira concreta a ideia de tempo de parada. É uma regra para eu interromper. No mercado financeiro vive acontecendo isso. Você tem regras para vender ações. Se acontece tal coisa, você vende. Se acontece tal coisa, você compra. Essa aí que é a ideia. Então, não pense no tempo de parada como uma coisa abstrata. Pensa como uma regra que alguém definiu para uma tomada de decisão. Então, a regra para uma tomada de decisão merece ser chamada de tempo de parada se o fato dela ser menor do que n depende só das n ocorrências. Ou seja, se ela depende do passado e não do futuro. Como tem que ser? Uma regra para tomar decisões só é efetiva se ela depender do passado. Então, nós chamamos de tempo de parada uma regra que depende das ocorrências passadas, do x1, xn. A gente poderia estar interessado em saber, esse chama-se processo de parada, é o seguinte, se está a coisa acontecendo, imagina que você está jogando o jogo. Eu quero saber o que acontece quando eu bato nos tempos de parada. Por exemplo, naquele nosso primeiro jogo. Isso aqui é a função indicador, que vale 1 quando ocorre o fenômeno, 0 fora. Então, esse K vai valer 0, 1, né, e esse YK é uma variável, no nosso caso era lá a soma arrecadada. Isso é indicador. Fora do tempo de parada, isso vale 0, então sobe. E quando estiver numa variável que satisfaz a regra do tempo de parada, eu ponho 1. Então, se a gente aplicar isso para aquele nosso primeiro exemplo, ia ser a soma do que ocorre quando nós temos soma igual a A, mais o que ocorre quando a gente tem soma igual a menos B, ia dar A menos B. Porque são duas vezes, né, que a gente tinha ali a parada. Parava quando chegasse no A ou quando chegasse no B. Ambos os valores eram critérios de parada. Então isso chama-se processo de parada. Como às vezes o tempo de parada é infinito, a gente introduz essa notação aqui, NER, para o mínimo entre N e tal. N tal aqui. Estou usando a letra tal. Quer dizer, se eu tiver um tal infinito, eu faço uma truncagem num certo n. E eu defino este processo aqui, mn e tal. De que maneira? É o indicador disso. Se o tempo de parada for menor que o n, entra o tempo de parada. Se o tempo de parada for infinito, entra o n. E eu só olho o meu processo naqueles tempos que são os tempos de parada. Feito esse truncamento, no caso de o tempo de parada ser infinito. E, de novo, este novo processo é o martingale. Vou deixar para vocês verificarem que é o martingale. Usa as ideias que nós temos usado, não é um exercício tão complicado. E o que essas duas aulas de martingale mostraram? Qual que é a ideia do martingale, de onde veio, do jogo honesto, da impossibilidade de ter a estratégia esperta e
como que o conceito de martingale aparece num monte de lugares. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho de processos estocásticos em geral. E vocês vão ver que as duas coisas que nós estudamos, passeio aleatório e martingais, são processos estocásticos. E aí depois a gente volta para as nossas aplicações. Ficamos por aqui agora.